Glória em nome do Senhor Jesus. E vamos ouvir a palavra de Deus. Já adoramos ao Senhor, já exaltamos o nome do Senhor, né? Esse hino mesmo que a irmã acabou de louvar, que fala só para te adorar, né? Foi que eu nasci. Nós viemos aqui só para te adorar, né? E eu quero falar sobre adoração nessa noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em João 4. João 4, versículo 22 e 23. Eu vou ler para nós ganharmos tempo, vocês poderem sentar. Diz assim: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém, irmãos? Poder sentar em nome de Jesus. E no versículo 24 diz: Deus é espírito, e importa os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus por essa palavra. Amém. Irmãos, falar de adoração é algo tremendo, porque a igreja, nós precisamos aprender a adorar o Senhor, né? Cada dia mais adorar o Senhor, antes de pedir, antes de invocar o nome do Senhor por algum socorro, antes de desejar do Senhor alguma bênção, algum milagre. A gente tem que reconhecer que diante de Deus, o que prevalece entre um Deus poderoso e alguém pecador como nós, não é um pedido, não é uma necessidade, mas é a admiração pela grandeza do Senhor. E essa admiração nos leva a um coração de adorador, a um coração de adorador. E eu estava, irmãos, estudando sobre isso e percebendo que todos nós nascemos para adorar. Todo ser humano nasceu para adorar. E todo ser humano está adorando. Agora, uns adoram a Deus, outros adoram outras coisas. Mas o ser humano, ele nunca para de adorar alguém ou algo. Você observa quando Deus tira o povo do Egito, que Moisés sobe para conversar com o Senhor. O povo pega aquelas joias, transforma em um bezerro e começa o quê? Adorar aquilo ali. Que o povo não suporta ficar sem adorar algo. Só que a Bíblia está falando os verdadeiros adoradores, porque existem os falsos. E Deus nos chamou para ser os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, irmãos, sempre estamos adorando alguém. Eu estava falando no último culto lá na casa de Sandra, na pequena reunião que nós fazemos todo sábado, que até as nossas lutas e os nossos problemas, às vezes nós colocamos diante de Deus. Pode observar, tem gente que quando você vai conversar com ela, ela fala mais de luta do que de Deus. Ela fala mais, eu estou passando isso, eu estou enfrentando isso, e está assim, está assado. Ela fala mais dos problemas dela do que da grandeza de Deus. E nós temos que aprender a conversar e falar: Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, olha o que Ele fez na minha vida, olha o que Ele fez na minha história, e eu creio que Ele vai continuar fazendo, que Ele vai continuar abrindo portas, que Ele vai continuar fazendo o extraordinário. Eu creio nisso. Nós temos que aprender, irmãos, a priorizar a grandeza de Deus na nossa vida, porque nos mínimos detalhes que você desvirtua o seu pensamento, o seu coração, e coloca outras coisas diante de Deus, isso também é adoração. Que às vezes a gente pensa que adoração é cantar uma música lenta, levantar as mãos e adorar. Não, irmãos, isso também é um ato de adoração, de louvor ao Senhor. Mas adoração também é quando Deus pede o filho para sacrificar, como pediu Abraão. Ele falou o quê? Nós subiremos, adoraremos e voltaremos. Ele não estava arrepiado, ele não estava emocionado, como você fica aqui quando está louvando, que é maravilhoso, nesse sentir o calor do Espírito, chorar na presença de Deus. Mas naquele momento Abraão não estava sentindo isso. Abraão estava sentindo o quê? Medo,
frustração, porque era o sonho dele, era o milagre dele aquele filho. Mas ele falou: eu vou subir e adorar. Adorar é o que? É sacrificar. Mesmo que não seja a minha vontade, porque adorar também é o que? Obediência. Quando você obedece à vontade de Deus, quando você obedece à palavra de Deus, você está declarando: eu estou adorando a Deus. Mesmo que não seja a minha vontade, mesmo que a carne não queira fazer, quando você faz algo que vai contra a sua vontade para agradar a Deus, você está dizendo: eu não me sirvo a mim mesmo, eu não ando segundo a minha vontade, eu ando segundo a vontade daquele que salvou a minha vida, porque eu adoro em espírito e em verdade. A obediência é adoração, irmãos. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou você, criou no propósito de adorá-lo, de ter relacionamento com ele. Observe, Deus criou tudo, depois criou o homem. E Adão via aquilo ali, aquela grandeza, e Deus ele falou: você pode colocar até os nomes dos animais, fique à vontade. Adão via aquilo tudo e glorificava a Deus. Toda tarde ele chegava para ter relacionamento com Deus, conversar, se relacionar, ver a grandeza de Deus e adorar. E Deus falou o seguinte: de tudo você pode comer, de tudo você pode tocar, usufruir, menos da árvore. Desse fruto você não pode nem tocar nele. Então toda vez que Adão passava perto daquele fruto e sentia curiosidade de tocar, de comer aquele fruto, e falava assim: eu não vou tocar, não vou comer, porque meu Deus falou para eu não tocar, falou para eu não comer. Toda vez que ele fazia isso, ele estava dizendo: eu adoro a Deus, eu estou honrando aquilo que Deus me pediu para fazer. Isso também é adoração. Então, irmãos, adorar a Deus é obedecê-lo. Adorar a Deus é andar conforme a sua vontade. Adorar a Deus é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Quantas pessoas, irmãos, têm aceitado a Jesus hoje, né, porque reconhece a palavra de Deus, que Jesus é salvação, mas na hora que a palavra vem para confrontar e consertar, eles não querem. Por quê? Porque aí dói. O Evangelho, irmãos, ele é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. A Bíblia fala que o Evangelho é isso. O Evangelho não é maneiro, como o pessoal fala. O Evangelho não é legal. O Evangelho é bom, é coisa boa. Não, irmãos, não é bom negar a si mesmo, não é bom tomar sua cruz e seguir, mas é a única coisa que salva a nossa alma eternamente, é o Evangelho. É o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Esse é o Evangelho. Por isso que quando você obedece ao Evangelho, obedece à palavra de Deus, você está honrando e adorando a Deus, honrando e adorando ao Senhor. Então, irmão, adorar é honrar a Deus. E outra coisa, irmãos, que a gente às vezes está enganado a respeito da adoração. A gente lê ali Paulo e Silas, e muitas vezes a gente prega, fala: Paulo e Silas cantou na prisão, orou na prisão, e Deus veio com um grande terremoto e livrou ele da prisão. A gente pega e faz a lógica, ou seja, adorar quebra as cadeias, nos dá milagre, nos dá livramento. Às vezes dá, irmãos, como foi com Paulo e Silas. Mas Estevão também adorou ao Senhor Jesus. E as pedras atingiram Estevão, e Estevão morreu. E ele, por isso que ele não deixou de adorar a Deus. Porque adorar a Deus não é para receber milagre, irmãos. Adorar nunca foi para receber alguma coisa, irmãos. Adorar sempre foi para reconhecer quem Deus é. A grandeza de Deus. Lá em Isaías, quando Deus chama Isaías para ser profeta, a Bíblia fala o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os serafins voavam sobre ele. Tinham 6 asas, com 2 tapavam os rostos, com outras 2 os pés, com 2 voavam, e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Anjo não precisa de milagre, irmão. Serafim não precisa de milagre. Mas todos os dias, sem parar, ele olha para Deus e fala: é santo.
é santo, é lindo, é maravilhoso. Então não adore para receber milagre. Adore por reconhecer quem Ele é na sua vida. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é fogo consumidor, Ele é príncipe da paz, Ele venceu a morte. Nós nos rendemos em adoração ao Senhor. Nos rendemos em adoração ao Senhor pelo aquilo que Ele é. Outra coisa, irmão, que a Bíblia nos ensina, que a adoração não é para receber nada em troca, que lá em Tessalonicenses, se eu não me engano, Paulo fala o quê? Dei graças, em tudo dai graças. Exatamente isso, ele fala o seguinte: em tudo dai graça. Observe que é em tudo, não é por tudo. E tem diferença? Tem diferença. Porque quando você dá graças por tudo, às vezes vem um problema na sua vida, você está dando graça pelo problema. Às vezes vem uma tragédia na sua vida, você está dando graça pela tragédia. Às vezes vem uma perca na sua vida, você está dando graça pela perca. Não, irmãos. Quando vem algo ruim na sua vida, você tem que profetizar que Deus console você, que Deus faça um milagre, que Deus abra as portas. Profetize. Use a arma da fé que Deus deu. Não é para você dar graças por tudo. A Bíblia fala o quê? Dê graças em tudo. As graças não é pelo problema. As graças que nós damos é pelo Deus que nós servimos. Nós passamos pelo problema e dentro desse problema nós glorificamos a Deus. Deus, eu estou passando por essa luta. Deus, eu estou passando por essa batalha travada, mas eu não esqueci quem o Senhor é. Deus, eu não esqueci o teu poder, eu não esqueci que o Senhor me amou primeiro, eu não esqueci que tu és o Deus da minha vida. Eu te dou graças, Senhor. Eu continuo dando graças, mesmo passando por essa luta, mesmo passando por essa peleja, eu continuo dando graças, honrando ao Senhor. E não é para o Senhor me livrar da peleja, e não é para o Senhor abrir essa porta, e não é para o Senhor fazer um milagre, não. É porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele termina falando o quê? Porque teu é o reino, o poder, a glória para todo sempre. Todo sempre. Então, irmão, a gente tem que ter esse entendimento de adorar o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora, em relação a receber os milagres, isso é pela fé, irmãos. Isso é crendo, isso é profetizando. Porque Deus é um Deus que trabalha em nosso favor também. A Bíblia fala em Isaías 64, versículo 4, se eu não me engano, que desde a antiguidade nunca se viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor daquele que nele espera. Ele trabalha em nosso favor para dar resposta, para abrir porta, para fazer milagres. Ele faz isso. Mas quando você for adorar a Deus, irmãos, tire as suas necessidades do seu coração. Quando você for exaltar o nome do Senhor, quando você se ajoelhar para glorificar o nome do Senhor, tire os seus pedidos do seu coração e fale: Deus, eu não vim aqui pedir, eu vim aqui render graças, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é perfeito. Amém. É isso, irmãos. Porque fica parecendo que nós só vamos adorar se for para receber. E nós recebemos mediante a fé e a bondade de Deus, mas é para adorar não. Nós adoramos pelo aquilo que Ele é. Aleluia. É que nem diz o louvor: não o adoro por que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Irmãos, independente da circunstância, adora o Senhor. Coloque essa palavra no seu coração hoje. Amém. Porque as lutas não deixam de vir, irmão. Os problemas não deixam de aparecer.
Mas é a hora que o diabo fica envergonhado, irmãos. É a hora que ele fica envergonhado, quando ele olha para você e vê você com as lutas, com as dificuldades que tem enfrentado, as angústias que você tem passado, mas vê você com os joelhos desconjuntados, com as mãos cansadas, erguendo, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Irmãos, isso quebra e o diabo fica furioso, porque ele pode, como ele tocou nas coisas de Jó, mas ele não pode tocar no nosso coração. E Deus está procurando, irmãos. Irmãos, se você não vai achar na Bíblia Deus procurando grandes pregadores, você não vai achar na Bíblia Deus procurando grandes cantores, grandes levitas. Você não vai procurar na Bíblia Deus procurando grandes líderes, não, irmãos. A única coisa que Deus olha para a terra e fica procurando são os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Quando você está em casa lavando roupa, varrendo a casa, ou trabalhando, ou dirigindo, e começa a adorar o Senhor, Deus lá do céu fala: eita, achei ele, achei ela, está passando por luta, está passando peleja, mas não para, não cessa de exaltar o meu nome, não cessa de adorar o meu nome. Aí, irmãos, ele vem e te renova, ele vem e restaura as suas feridas, ele vem e lhe consola, ele vem e lhe enche do Espírito Santo, porque quem adora, adora em espírito e em verdade. Como é isso, adorar em espírito? Irmãos, a palavra de Deus nos ensina na tricotomia do homem: espírito, alma e corpo. O corpo é esse aqui que dança, que toca, que abraça. A alma é aquela que sente saudade, sente alegria, é na sua alma. Mas o espírito, qual a função do espírito? O espírito, irmãos, é quando você ouve uma palavra e seus olhos enchem de lágrima. Toca em um lugar que uma música não toca, que um elogio não toca. É quando você ergue as suas mãos e se sente consolado, mesmo diante de um aperto terrível. Você se sente consolado porque você está adorando em espírito a Deus. E o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos. É algo tremendo, poderoso, irmãos. Eu já falei aqui, você tem na sua certidão de nascimento, quando tem lá paternidade, tem o nome de seu pai ou tem o nome lá de Deus, Jeová? Tem o nome do seu pai. E como é que você tem certeza que você é filho de Deus? Se no seu registro não tem Deus lá, ele não lhe registrou. Mas nós sentimos que somos filhos de Deus. E não tem como explicar. Por que você é filho de Deus? Eu sou porque eu sou. Mas como é isso? Não tem explicação. Mas a Bíblia explica. O Espírito que está em nós testifica com ele que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Por isso aquele que adora a Deus, adora em espírito e em verdade, irmãos. Espírito e em verdade. Irmãos, nós podemos enfrentar o que for aqui na terra, mas se adorarmos a Deus em espírito e em verdade, nós vamos vencendo até o final. Vencendo até o final. Mas temos que ter esse coração de adorador. Eu creio, irmão, que Deus vai nos abençoar poderosamente nesse lugar aqui. Eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias aqui. Coisas que você vai ficar assim: meu Deus, como é que está acontecendo tanta coisa? É Deus fazendo. Mas que a gente venha ter um coração de agora já, um coração adorador. É Deus que faz, é Deus que opera, foi Deus que abriu a porta, foi Deus que fez o extraordinário, sempre adorando aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Paulo, irmão, quando estava dando uma palavra explicando sobre Israel, sobre o povo judeu, sobre a salvação, ele termina: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, tanto do conhecimento de Deus. Quem foi que instruiu ele? Quem foi que o ensinou? Ninguém, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele na igreja, para todos sempre. Amém. Aleluia. Irmãos, que Deus te abençoe no nome de Jesus. E que nós possamos, irmãos, ter o nosso coração queimando para adorar o Senhor. Porque, irmão, não é fácil. É tanta coisa para fazer.
Mas se o nosso coração estiver queimando em adorar o Senhor, nós vamos arrumar tempo para gastar tempo em oração, não só pedindo, não só clamando, não só profetizando para receber alguma coisa, mas gastar tempo dizendo: Deus, Tu és maravilhoso, Deus, não há outro como o Senhor, Deus, eu sou apaixonado pelo Senhor, Deus, a minha vida não tem sentido sem Ti, a minha vida não tem razão, eu não tenho alegria sem a Tua presença. Irmãos, que você possa gastar tempo em seu lar, buscando ao Senhor, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver como a sua intimidade com Deus vai, irmãos, ultrapassar os limites, as barreiras. Porque você só não é um pedinte só. Você não veio para o reino só para acolher, não. Você veio para o reino adorar o Senhor. Em gratidão por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele fez na sua vida. Amém, irmãos? Amém. E outra coisa para nós encerrarmos, a adoração, irmãos, é algo eterno. Porque a pregação da palavra, irmãos, ela vai acabar. Na eternidade não vai ter pregação da palavra. Na eternidade não vai ter mais oração. Não vai ter mais o pedido de oração. Irmão, ore por mim, não vai ter mais. Não vai ter mais pregação, não vai ter mais evangelismo. Não vai ter mais isso, irmão. Mas uma coisa que é de eternidade e eternidade é a adoração. Os anjos adoram, os serafins adoram, a igreja adora o Senhor. E naquele grande dia, irmãos, toda a igreja reunida, dos salvos, dos remidos, dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Bendito aquele que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos, porque ele foi morto, mas viveu. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus para sempre. Aleluia! Aleluia!